Olá, sou a Patrícia Felipe da Rosa. Eu sou Bruna Eduarda Schmitz. Estamos aqui para fazer a socialização do paper da prática interdisciplinar Literatura em Cena. A nossa tutora é a Glaciane Brandão Silva. Missão: ser a melhor solução de educação para a construção da sua própria história. Essa é a missão, então, da Uniaselv, que nós estamos cursando o 7º semestre do curso de licenciatura Letras em Inglês e estudamos no Polo Taió. Então, eles têm também como visão ser líder nas regiões onde atuam, ser referência de ensino para melhorar a vida dos estudantes, com rentabilidade e reconhecimento dos públicos. Valores: ética e respeito, Valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, foco em resultado e meritocracia. Literatura em cena: o uso da literatura em sala de aula, a importância da literatura nas aulas de língua inglesa do ensino médio. Então, este foi o título escolhido para o nosso trabalho, que tem como área de concentração o ensino de língua inglesa. O principal objetivo do nosso trabalho é compreender estratégias e práticas escolares, aplicadas principalmente no ensino médio, que proporcionam a aprendizagem voltada ao uso da literatura, para analisar os resultados encontrados junto com os pensamentos que encontramos na literatura e no ensino da língua inglesa. É um tema bem amplo, que cada aluno aprende suas necessidades de formas distintas, então vamos respeitar essas formas na hora de trabalhar a literatura, para eles terem uma viagem prazerosa e instigativa na aprendizagem da língua inglesa. As palavras-chave do nosso projeto são literatura, ensino de língua inglesa e práticas. A área central do nosso trabalho é o uso da literatura em sala de aula, com foco na literatura sendo estudada pelo ensino médio. O desenvolvimento do trabalho consiste com situações de autores que trazem a definição do que é literatura, de como pode se trabalhar a literatura em sala e qual é a sua importância também. A pergunta que norteia o trabalho todo é a seguinte: quais são as melhores estratégias e práticas para o trabalho da literatura no ensino médio e como as mesmas podem ser empregadas? Segundo Albrecht, na literatura, o uso das palavras é o que faz com que um texto não literário se torne literário. Isso acontece pelo uso das palavras na sua forma conotativa, ou seja, figurada. De 2019, citação do Albrecht. Então, isso significa, em outras palavras, que a diferença entre um texto literário e não literário, ou uma obra, ela é bem pequena. Por quê? Um texto não literário se torna literário a partir do momento que nele são inseridas palavras com conotação, com outro sentido, palavras que sejam figuradas, ou que dá a ideia de coisas que não são reais, que não existem na vida real. Uma ideia de fantasia. Então, isso que é basicamente a definição de um texto ou obra literária. Observa-se aqui a citação de Castro e Vieira, do ano de 2018. Observe-se que atualmente o foco de ensino de línguas, na maior parte das vezes, atém apenas a instruir o estudante a aprender uma língua estrangeira, pondo de lado o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo do aluno. Desconsidere-se, por vezes, que existam outros meios para se ensinar a língua, ao apenas transmitir o conhecimento sobre a gramática, por exemplo. Então, aqui, Castro e Vieira quiseram colocar, ou colocaram, melhor dizendo, que muitas vezes a gente nota nas escolas que o foco da língua inglesa em sala de aula talvez seja o ensino de gramática. O aluno sabe conjugar verbo, sabe usar os tempos verbais, né, que não se conjuga verbo na língua inglesa, no caso, os auxiliares e tudo mais. Só que ele não tem noção de interpretação de um texto, então o que vai dificultar ele ler um texto, um artigo sobre uma outra disciplina, sobre qualquer assunto, e não vai conseguir internalizar aquilo, não vai conseguir compreender, porque ele está focado apenas na gramática, na disposição das palavras nas frases, então fica diferente
o que ele aprende na sala, sendo só gramática, com o que realmente ele vai precisar dominar, ou pelo menos saber como utilizar no dia a dia. E usando o pensamento crítico, reflexivo, na literatura a gente consegue fazer isso, porque é onde ele consegue entrar naquele mundo de fantasia, vamos dizer assim, onde ele consegue se expressar, se reconhecer dentro de uma literatura. A literatura traz isso para ele, traz uma forma dele aprender mais gostosa, vamos dizer assim. A língua inglesa, a literatura da língua inglesa faz com que os alunos se instigam, se queiram aprender, não só essa parte de gramática, tempo verbal. Fugindo um pouco desse foco, se torna mais prazeroso. Segundo Andrade, Reis de Santos, outra sim, faz-se necessário citar 2 fatos importantes para a discussão do estudo da literatura no ensino médio. A literatura não é apenas um objeto de estudo para a reconstrução dos conhecimentos. É também para promover o autoconhecimento. Os alunos, antes de tudo, são adolescentes. Andrade quis dizer com a citação que a gente utiliza a literatura para os alunos se autoconhecer, para eles ver que dentro daquele livro tem muita coisa que representam eles, que fazem eles se sentir mais leve e interpretam melhor a sua vida, porque talvez num livro eles conseguem encaixar o que eles estão vivendo, porque eles são adolescentes nessa fase, é uma fase conturbada que muitas vezes o livro, a literatura em si pode ajudar. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa documental. Os resultados das situações. A gente percebeu que a literatura promove o didático pedagógico do ensino de qualidade dos alunos. E nós, docentes, cabe a reflexão de um potencial que deve unir esforços para minimizar as práticas que não permitem a evolução do conhecimento dos seus alunos. Vamos supor, se eu usar só a gramática, se o aluno souber só formar uma frase, não vai ser muito útil para ele na vida. Então, assim, eu vou trazer isso, a literatura, trazer texto, trazer talvez até algumas umas histórias parecidas com a vida real, fazendo ele transformar a vida dele, fazendo ele saber o uso de frases, podendo lembrar do livro que leu para a vida dele. Então, diante do material coletado, fica evidenciado que a literatura passa a ser um meio de inserir a segunda língua, porque a gente pode usar ela desde pequeno até o ensino médio. Ela acompanha as fases dos nossos alunos, e assim deixando de seguir alguns obstáculos deixados de lado, trazendo eles para a vida social, para o nosso meio. Como eu disse antes, impondo talvez a história com a vivência dele. Também, como discussões, a gente pode trazer que achamos no material de estudo que a literatura ela usa o inglês num meio como uma forma mais natural, né? Não só aquela questão de frases e gramática, mas também pode ser estudado um texto sobre outro assunto, o aluno vai internalizar aquilo, ele vai ter seu próprio pensamento, pode argumentar, pode concordar ou discordar. Então, é como mencionado antes, a autorreflexão e o autoconhecimento. Ele vai poder utilizar a sua capacidade cognitiva e lógica para discutir sobre o que ele está lendo. Então, não é uma coisa não vai ser uma coisa robotizada ou automática. Ele mesmo vai se conhecer como pessoa através das opiniões que ele vai formando, do conhecimento que ele vai adquirindo. E fugindo também daquela parte de trazer frases prontas, eles vão conseguir elaborar um vocabulário deles, podendo, assim, usar desse vocabulário. Porque muitas vezes a gente ensina o inglês com a gramática e são as frases prontas. A literatura já traz esse outro meio, né? Deles compreender um texto, deles ver uma fala mais natural, assim, fugindo da gramática, da mesma forma de aprendizado. Nada contra a gramática, que assim, gramática que a gente se refere, às vezes, é ensinar frases prontas, como a Bruna falou,
e também descontextualizadas. Alguns exemplos, algumas frases. Já na literatura, também dá de estudar gramática tranquilamente, só que inserido num contexto, num meio que você tem uma história, ou algo que você consegue refletir sobre aquilo. Também dá de ensinar gramática utilizando textos literários, fazendo pausas para possíveis observações. Mais próximo da vida real, né, Patrícia? Isso. Trazendo mais perto da nossa, do que a gente vive. Uhum. Então, a gente concluiu que é indispensável a literatura, que no ensino médio, principalmente, é onde a gente vai transformar nossos alunos, onde eles tendo esse contato, revendo essas histórias, vendo toda essa parte literária, que está mais próxima da vida deles, vão fazer a vivência social deles muito mais fácil, tanto para a fluência da língua e para a prática na nossa sociedade mesmo. Sim. E que também, como a gente mencionou antes, com esse trabalho a gente pôde concluir que o uso de literatura, tanto obras quanto textos, que talvez é mais acessível por questão do tempo em sala e às vezes ler uma obra se torna muito extenso, exige muito tempo. Então, digamos aqui textos literários, ele está associado à prática de interpretação textual, que a gente sabe que é uma das habilidades que a BNCC traz com mais ênfase. Aqui temos as referências que nós utilizamos para esse trabalho. E é isso, então. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.